A educação física desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes. Hoje teremos a oportunidade de explorar diversos aspectos desse componente curricular, presente na área de linguagens. Vamos abordar as modalidades da cultura corporal de movimento e discutiremos como as práticas corporais podem ser relacionadas aos aspectos sociais, políticos e culturais. Além disso, trataremos de temas como a diversidade, a cooperação e o respeito na educação física, discutindo ainda a inclusão de estudantes com diferentes habilidades físicas e cognitivas. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa na qual as editoras Saraiva, Ática e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com Eliana Pugi e Maria Emília, autoras da obra de educação física da coleção Identidade Saraiva. E para quem não sabe, a Pugi é bacharela em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP São Paulo, com especialização em Linguagens das Artes pela Universidade de São Paulo, a USP, possui mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da USP, a FEUSP, e doutorado em Ciências Sociais, com ênfase em Educação pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. É também autora de livros didáticos e paradidáticos. E a Maria Emília é licenciada em Educação Física pela Faculdade Integrada de Educação Física e Técnicas Desportivas de Guarulhos e em Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo, a Uniban. Possui pós-graduação em Magistério de terceiro grau pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, além de mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a FEUSP. Professoras, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade aqui no nosso espaço. E para começar a nossa conversa, eu vou direcionar a primeira pergunta à Maria Emília, tá? E a gente começar a entender um pouquinho melhor e também como que a obra Identidade Saraiva Educação Física, aborda esse conceito de diversidade de modalidades da cultura corporal de movimento. Como é que isso se apresenta, Maria Emília? E como é que isso é apresentado na obra também? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, eu gosto sempre de iniciar falando que a educação física, nessa perspectiva, ela está na área das linguagens, né? Isso não faz pouco tempo que teve essa mudança, mas ainda eu considero que é importante frisar bem essa situação, essa mudança, a educação física na área da linguagem. Por quê? Porque além do movimento, além das práticas, nós trabalhamos muito com signos e significados presentes em todas as práticas corporais. E o livro didático, então, vai abordar essas diferentes práticas por meio de texto, por meio de atividades, também pelas vivências, né? Esclarecendo também, vivência, quando a gente fala em vivência, é aquele momento em que a professora, o professor, levam os estudantes para a quadra ou para outro lugar para vivenciar o esporte, a dança, a ginástica. Esse momento de vivência toma boa parte das aulas de educação física. Continua sendo muito importante, mas é lembrar que, além disso, a gente faz discussão, leitura, leva os alunos a refletir sobre aquilo que ele está fazendo, a pensar como essas práticas foram se modificando ao longo do tempo e tudo que está impregnado em cada prática, né? Em relação a preconceito ou não preconceito. Então, é a partir desses textos, dessas atividades e dessas vivências que então a gente vai adentrar nas práticas corporais. E uma obra que vai para o estudante também, uma novidade aí desse programa, né? Antes era só para o professor, agora o que é bastante interessante porque acaba valorizando não só a obra, mas a disciplina Educação Física na escola, porque a gente ficava um pouquinho à parte, né, de todo o contexto da escola. Então, você me apresentou, mas eu quero contar para os meus colegas professores e professoras que eu, hoje aposentada, mas estive por 25 anos dentro de uma escola pública
e atuando sempre na educação básica. Então, eu fui a professora que fiquei literalmente do lado de fora da escola, porque eu ficava na quadra, as colegas diziam que a minha sala de aula era somente a quadra, e eu ainda trabalhava em horário diverso das outras colegas. Ah, teve um período que era contraturno, né? Isso, depois mudando, né? Mas então agora, ainda os alunos poder ter o livro didático e acompanhar, valoriza, prestigia e, mais que isso, né, contribui para a aprendizagem dos nossos estudantes, né? E uma vivência completa, como você comentou, com textos, com materiais e também com o momento da vivência ali, prática, usando o corpo também, tudo isso, né? Isso. E eu acho que é interessante assim, a gente falar um pouquinho também que a abordagem que a gente que baseia nosso trabalho, pensando na questão dessas modalidades, né, da cultura corporal de movimento, é uma modalidade que nos uniu, né, Emília, que é a abordagem cultural, né? A gente se conhece já há mais de 20 anos, olha em que a gente trabalhou na Secretaria Municipal, né, de São Paulo, e onde a gente, junto com o professor Marcos Neiras, nós criamos o eixo Artes e Educação Física, né, onde a gente conseguiu fazer essa conexão, né, entre educação física, linguagem e cultura, né, de uma forma muito interessante, né, e compreendendo que quando a gente fala das modalidades da cultura corporal de movimento, a gente está falando de práticas corporais, né, que envolvem não somente o desempenho, né, Emília, a eficiência ali, as habilidades físicas, né, se superar, mas pelo contrário, ter uma abertura para que todos possam participar, né? Eu tenho uma história, por exemplo, como aluna, de ter tido muita bronquite, por exemplo, e eu não me deixavam fazer aula, né, muitas vezes. E nessa abordagem que a gente nos identifica, nos une, todos são incluídos, né? Acho que isso é muito importante. Acho que você podia falar um pouquinho sobre o que nos inspira, né? É a nossa inspiração. É possível fazer essas adaptações em aula? Porque aí eu estou pensando na diversidade de capacidades, de habilidades cognitivas, físicas. Vocês propõem isso na obra, essas adaptações de aula e tudo isso? É justamente por conta da diversidade, por conta da escola agora ser para todos, que a gente muda para essa ideia da educação física cultural, né? Então, a busca não é pela performance, a busca não é por os alunos melhores. Eu acho que você teve aula de educação física e se teve campeonato, não sei se você era o escolhido, mas era sempre o mesmo grupo escolhido. No meio ali. Os outros ficavam de fora. Então, justamente por causa da legislação, né? Por causa da legislação, porque agora a escola é uma escola inclusiva, então essa abordagem cultural, ela vem no sentido de atender a todos e o objetivo é essa leitura do gesto, né? Essa leitura do movimento que a gente vai chamar de gesto. E quando a gente fala que também, o que nos une é a ideia, a perspectiva cultural. Então, pensar o que é cultura, né? Nós entendemos que é cultura, é esse conjunto de significados, mas ao mesmo tempo, na cultura, há uma luta por validar certos significados. Então, houve tempo que a aula de educação física se baseava só no esporte. Então, era para poucos, né? Hoje, justamente por causa dessa diversidade, dessa inclusão, a educação física, ela abre um leque enorme e vai trazendo para a escola diferentes manifestações dessa cultura. E jogos de competição, né? E a gente percebe que na obra de vocês, além de jogos de competição, também tem brincadeiras, tem esportes também colaborativos, danças, lutas, ginástica, né? A gente vê que tem essa diversidade, esse leque de possibilidades. Qual foi o objetivo de incluir essas práticas aí? Um pouco vocês já comentaram, só para a gente desenvolver um pouco mais. Né? Essas práticas estão colocadas no mundo, né? É nesse sentido de inclusão também. As práticas estão no mundo. Os nossos alunos acessam essas práticas. E se elas estão no mundo, elas estão em diferentes contextos. Esse contexto se articula com o cotidiano da diversidade, o cotidiano da complexidade. Então, nossos alunos acessam. E se eles acessam,
tem que ir para a escola, porque se for para a escola tem o tratamento didático, né? E aí a possibilidade do aluno ter uma leitura mais elaborada dessas práticas, então isso é muito importante. Então por isso que elas vão, todas elas, para a escola nesse momento. E também no sentido de valorizar as diferenças, porque eu tenho na escola o aluno que gosta de dança, o aluno que gosta e tem mais afinidade com o esporte, então, mas só que todos eles, todos os nossos estudantes, inclusive os alunos público-alvo da educação especial, eles também têm direito de acessar todas essas manifestações, por isso que elas vão na escola. Talvez até ir num formato mais horizontal, sem uma hierarquia de prioridade, o que é melhor, o que é pior. Isso. Então, e assim, eu acho que é legal a gente pensando na obra, né, Identidade Saraiva Educação Física, então, como é um volume único, né, e nós temos 3 anos no ensino médio, então essas modalidades elas estão distribuídas ao longo dos 3 anos, né? Então elas, isso lógico, com base na BNCC, né? Então nós buscamos documentos oficiais e nós temos está previsto ali de habilidades em cada ano, né? Não só habilidades, mas também das unidades temáticas que são essas modalidades. Né? Então, você tem, por exemplo, sempre pensando assim, didaticamente, como que nós iríamos organizar essas 6 unidades temáticas ou 6 modalidades, né, da cultura corporal de movimento, ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então, nós temos a organização do volume em 3 unidades, né, e cada unidade tem um tema e um problema, né? Então, a primeira unidade, a gente fala das práticas corporais e o cotidiano, como a Emília estava dizendo. Então, o problema é como as práticas corporais integram o cotidiano nas diferentes culturas. Então, a gente traz em cada unidade 2 unidades temáticas ou 2 modalidades. Então, por exemplo, nesse caso a gente fala sobre jogos, brinquedos, brincadeiras. Então a gente, isso falando das culturas juvenis, né? Então a gente fala inclusive de videogame, que é um assunto extremamente interessante, e de um videogame feito por indígenas brasileiros, né? Então é mais interessante ainda, né? De forma que eles possam entender que além da questão da competição ali, ou mesmo do jogo, no sentido de que você está fazendo uma prática, um acordo ali lúdico, que a gente chama, que o jogo organiza, né? Que você tem ali uma situação cultural também. Né? Depois você tem, na unidade 2, você tem práticas corporais e festividades, onde a pergunta é em que momentos as práticas corporais se misturam a festividades das diversas culturas. Então, por exemplo, a gente fala das próprias festas dos esportes, né? A Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? As festividades tradicionais brasileiras, né? Como que se dá ali, né? O corpo se manifesta nessas festividades, né? E também a terceira unidade do volume é práticas corporais e saúde, porque quando a gente fala de corpo, em geral a gente também conecta a saúde, né? Principalmente na cultura ocidental, por conta da tradição grega e tudo isso, né, a gente tem essa busca por saúde, né? Mas é interessante pensar, né, que a pergunta da unidade é como as práticas corporais se relacionam com a saúde nas diferentes culturas. Então, como é visto o corpo relacionado à saúde, por exemplo, nas culturas indígenas brasileiras e nas culturas afro-brasileiras, né? E a gente vê esse conceito do decolonial muito presente na obra. Né? Isso. Então, o pensamento decolonial também é algo que nos estrutura, né? Além da pedagogia cultural, Paulo Freire, né? A gente tem essa preocupação em trazer as manifestações da cultura corporal de movimento nas diferentes culturas, nas suas diferentes situações de prática, de uso mesmo, de uso social. Então, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, o corpo, por exemplo, na cultura oriental, quando você fala de saúde, o corpo fica parado muitas vezes, na meditação, por exemplo. Não é como a gente, não, vamos fazer a ginástica na academia para ter saúde e tal. Na cultura oriental é o contrário. Então, lógico, existem também
exercícios, atividades que são da cultura oriental, que também Tai Chi Chuan, né? Tem um movimento, mas ele é diferente do nosso, né? Então, essa diversidade, ela é objeto de estudo das aulas de educação física na perspectiva cultural, e é o modo também como a gente organizou aqui a nossa obra. A gente pode dizer, então, que a educação física tem um papel aí nesse processo de valorização da própria cultura, de respeito à diversidade cultural. Qual que é o papel da educação física aí nesse processo? Em relação ao respeito À diversidade, à valorização da própria cultura. Então, a partir do que a Eliana até trouxe, já antecipou, nós trabalhamos com as manifestações tal qual ela ocorre na sociedade, do jeito que ela ocorre. Ela entra para dentro da escola da forma que ela ocorre. E aí é elaborada ali dentro. É uma forma de respeitar aquilo que os nossos estudantes também acessam, né? Então, se a gente falar em dança e eles trouxerem o funk, nós vamos tratar do funk dentro da escola, tal qual ele ocorre fora da escola. Claro que o professor e as professoras que vão nos ouvir, elas sabem, mas a gente toma certos cuidados. Com certeza, a gente toma certos cuidados, até em respeito a alguns alunos ali que têm outros modos de ver o mundo e ver as danças. Mas então, esse respeito à diversidade é bem por aí, de trazer do jeito que acontece. E em relação ao professor e à professora, o que a gente espera também é essa postura democrática em relação a isso, né? Então, a gente sempre pede para os gestores, para as professoras e professores, que tenham uma postura democrática em se abrir para receber essas práticas da forma que elas acontecem e, claro, depois promover a discussão, promover leituras, promover situações em que pode acontecer o ressignificamento de tudo isso, né? A ressignificação, na verdade. E talvez aquele movimento de o estudante trazer o funk desse momento, e aí eles colocar esse funk em conversa com o funk dos anos 70. Porque vai contar a história. As origens que estão em outro lugar, e em paralelo com outras manifestações de outras regiões orientais, enfim, né? E o que é legal colocar é que... em movimento e em conversa. Exatamente isso que ele trouxe. E o que é legal também que no livro didático, né, vai ter essa proposta também de ver os outros aspectos, os aspectos que vão circular em torno de uma manifestação, um aspecto histórico, antropológico, filosófico da questão, dependendo da questão. E aí, os nossos professores, eu tenho clareza disso, porque fiquei muito tempo lá na escola, eles têm uma criatividade muito grande de lidar com isso, de amenizar situações que possam estar fugindo de um controle. Então, dá para trabalhar assim com todas essas manifestações, se preparar para isso, né? E ter essa postura de abertura, porque, veja, se eu hoje for dar aula e pensar só naquilo que eu gosto, naquilo que eu aprendi na faculdade, eu vou ficar muito fora, né, do contexto dos meus estudantes. Então, eu tenho que me abrir e estudar muito também. E que bom que agora a gente tem livro didático, porque eu não tinha, não. De ir construindo, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre a organização, né, do livro, que eu acho que tem a ver com isso que nós estamos falando, né? Então, essa é uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. Então, já vamos a ela. Como é que está estruturada a obra de educação física da coleção? Então, tendo essa base pedagógica, né, com esses valores, a gente organizou cada unidade, né, ela possui uma sessão inicial que é muito importante dentro da didática que a gente abraça, que é começar por um mapeamento das práticas corporais, né, dentro da temática que a gente vai abordar. Se a gente vai falar sobre jogos, brincadeiras, ou se a gente vai falar sobre esportes, ou se a gente vai abordar ali as lutas. Mapeamento do que eles já sabem. E eles vão fazer mapeamento do entorno da escola, da comunidade, né? Como que essas práticas acontecem. A partir daí, eles vão fazer uma vivência, né? No sentido de experimentar aquilo, né? Vivenciar aquilo que eles já sabem, né? Eles já estão no ensino médio, eles já tiveram aulas de educação física anteriormente, já têm experiência de vida, já praticam esportes e ginásticas e lutas e jogos
fora, né? Isso amplia demais, né? Porque em cada lugar vai ser diferente. Sim, Essa essa é a aula ideia. em cada lugar vai ser Cada diferente. sala de aula vai Sim, ser diferente. é uma didática muito interessante. Aí você tem depois uma pequena, para o início de conversa, que é como se fosse desvendar um pouquinho que os alunos já sabem. E depois, em cada capítulo de cada unidade, nós temos o momento de vivência, aí nós temos um aprofundamento em algumas das modalidades, por exemplo, se a gente está falando de dança, né? Algumas das modalidades de dança que a gente tá abordando. Depois a gente tem momentos em que a gente trabalha interdisciplinarmente com outros componentes. Depois a gente tem uma ampliação, ou seja, a gente traz mais modalidades, quer dizer, isso é algo para ser trabalhado por um ano letivo, né? Então, se a gente está falando ali de saúde, a gente está falando de lutas, depois a gente vai falar, começa com, por exemplo, a capoeira, depois a gente vai falar de lutas indígenas, vai falar de lutas europeias, né, gregas e tal. E depois a gente tem uma sessão que se chama Construção de Valores, que é o momento que a Emília estava dizendo de reflexão, de leitura, de buscar, ler notícias, ler reportagens, ler textos filosóficos, né, em que eles vão pensar um pouco sobre essas práticas, né, refletir. Nós também temos uma sessão que é sobre trabalho e práticas corporais, em que a gente fala sobre, pensando no aluno do ensino médio, né? Então, os trabalhos que são relativos à área da educação física. E, finalmente, em cada capítulo, eles têm um momento de ressignificação. Dentro dessa didática, né, que a gente abraça, a ressignificação é muito importante. Por quê? É o momento em que eles vão dissertar, vão escrever textos sobre aquilo que eles estudaram ao longo do semestre, né? Cada capítulo é um semestre. Então, o que eles conseguiram elaborar ali? Que valores foram modificados, né? Que histórias eles aprenderam, né? O que eles conseguiram modificar daquilo que dos preconceitos que eles tinham, tudo aquilo que eles já tinham anteriormente. E depois, em cada unidade, existe também a seção Educação Física e Pesquisa, porque na área de educação física existe pesquisa científica, então nós também fazemos uma iniciação científica falando sobre essa área do saber, né? E culmina o ano letivo com uma ação social, né? Então, a gente retoma o mapeamento que foi feito lá no começo, todas as vivências que eles passaram e todas as experiências e todos os momentos ali ao longo do ano letivo, e eles terminam promovendo um dia de jogos na comunidade, um dia, por exemplo, de dança, né, um festival de dança, ou eles vão fazer um momento ali de intercâmbio ali com, por exemplo, lutadores ali que tenham na comunidade que eles vivem, ou seja, é um momento de troca com a comunidade, né? Onde eles vão agir ali pensando no entorno deles, né? Enquanto cidadãos mesmo. Então é uma didática muito interessante que leva a educação física para um patamar também de protagonismo. Né? Os estudantes vão ter uma ação protagonista. Vai fazendo comentando e eu vou imaginando o professor e a professora realmente ocupando todos os lugares da escola, começando na sala de aula, passando pelos corredores, e o pátio, a quadra, né? É possível essa vivência integral mesmo, né? E trabalhando com a mente, com o corpo, com a pessoa de uma forma integral também. Eu queria falar assim, antecipar um pouquinho com o professor e a professora que vai nos ouvir aqui. Quando a gente pensa na produção de um livro didático, as coisas vêm meio que encadeadas. Mas na prática, essas coisas vão acontecer, vão se entrelaçar. Então, o mapeamento não é só no início. No início eu tenho que chegar na escola, mapear que materiais eu tenho para trabalhar, que espaços eu posso utilizar. Eu já trabalhei numa escola que tinha que reservar a sala de vídeo para eu poder entrar com os meus alunos. Ok, reservava, usava. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer esse mapeamento. Eu também faço um levantamento do que os alunos conhecem sobre, o que eles já acessaram, o que eles fazem. Né? Não é uma avaliação diagnóstica, é fazer esse levantamento para eu poder trabalhar e planejar a partir disso. Depois eu aprofundo, primeiro eu vou aprofundar esse conhecimento. Então, eu estou trabalhando com esporte, eu vou fundo nesse esporte, as regras,
os praticantes, os locais, então eu vou trabalhar. Depois vou ampliar. Mas o futebol, por exemplo, tem o feminino e o masculino. E o que acontece aqui, qual é a diferença? Então eu amplio, eu vou além do Por esporte. exemplo, o futebol de campo, o futebol de várzea. Isso, né? por que teve essas Isso, variações? isso. Então, no dia a dia do professor, ele vai ir e voltar nesse mapeamento. E o que é o ressignificar? Então, eu tive um exemplo assim muito legal, e acho que serve mesmo para ajudar a pensar nesse dia a dia, né, do professor. Estava trabalhando com skate, alunos do ciclo 1, né, crianças de 8 ou 9 anos. E então fazendo o mapeamento, e o que vocês sabem sobre o skate? Aí uma aluna falou assim, eu sei sobre os skatistas, eles são muito relaxados, porque eles estão sempre com os shorts caídos, eles estão sempre com o tênis rasgado. Então a gente fez todo um trabalho Já tem esse estereótipo, aí né? a gente convidou o skatista Uhum. para ir na escola. E quando a gente convida um representante da prática para ir na escola conversar com os estudantes, antes a gente já antecipa, que pergunta vocês vão fazer e tal, vamos organizar aqui. E essa menina então perguntou, por que que o teu tênis está sempre rasgado? E ele disse, olha, passa a mão no meu skate, vê a lixa que é aqui, rasga o meu tênis. Eu não posso todo dia pôr um tênis novo para rasgar. Por que que a roupa é grande? Porque Ela tem disse, que ser confortável, tá né? bom então. Então esse é o ressignificar. Aquilo que ela pensava que se transformava até num preconceito, ela entendeu ali, nessa experiência que ela teve, né, que foi uma entrevista com o praticante. Então, esse mapear, esse aprofundar, ampliar e ressignificar, vem no livro, assim, parece que certinho, né? Mas, professor, não se preocupe, É mais você vai ir e fluido, voltar né? o tempo Sim. todo, porque eles fazem essas perguntas e a gente também dá corda para poder fazer as perguntas, né? Porque linguagem, comunicação é isso, né? E eu imagino que vocês vão dando essas dicas também. Faça uma entrevista, faça tal Assim, coisa. Tem a Até proposta, já pela tem a experiência proposta que vocês para têm isso, né? de Já sala está no de aula. livro. Claro que o professor pode ir além disso, mas a gente Sim. garantiu. É aquilo que a gente sempre fala, né? O livro didático, ele é uma inspiração para os professores, para os colegas. A gente espera que, a partir do momento que os professores tenham acesso a novas propostas, a propostas que talvez não sejam tão comuns para ele, que ele consiga desmistificar essas novas propostas e adaptar à sua realidade, né? O Manual do Professor ajuda muito nesse sentido, porque o Manual do Professor, ele traz dicas, né, para os professores de educação física, de como conseguir abordar dentro dessa perspectiva que a gente abraça e que já tem mais de 20 anos, né, de teoria sobre isso, de formação de professor. Existem diversos nossos coautores, né, a Jaqueline Martins, né, o André Vilela, que é meu parceiro de muitos anos também, são pessoas que têm muita experiência com formação de professor, com artigos, com materiais teóricos e práticos também, né? A Jaqueline, ela é uma professora até hoje, né? Professora de estar lá na sala de aula. Então, assim, são pessoas que a gente espera que quando leiam o nosso livro e o Manual do Professor, consigam ampliar também seu repertório, né? Ver que não é tão complicado assim, né? O que parece uma teoria muito difícil, no livro didático a gente tenta concretizar um pouco mais, né? Essas teorias. Eu achei interessante essa coisa do dialogar com o autor, né? Pelo manual, pelas propostas. E ressignificar e talvez fazer diferente, ir além daquilo, porque né, faz sentido de outra forma na sua realidade. Isso. Então, uma professora mais ativa, que também vai desenvolver, junto com os seus estudantes mais ativos também, cidadãos mais ativos. Isso. A educação física pode ter um papel nesse processo também, junto com as outras áreas de conhecimento, de desenvolver cidadãos mais ativos, mais participativos, mais conscientes? Eu penso que sim. Eu penso que ela faz essa articulação, né? Veja, quando a gente fala de práticas corporais, a prática corporal não acontece por si só, né? Ela acontece em meio a grupos sociais. Então, a gente fala de prática e vai falar do praticante também.
E quando a gente está falando da prática e do praticante, a gente vai, por exemplo, no futebol, que eu já citei aqui. Eu sempre cito futebol porque eu gosto muito, viu, de futebol. Mas eu sempre cito futebol nos meus exemplos. Então, se eu falar do futebol e falar feminino e masculino, eu trago outras questões, né, para poder discutir também. E essas outras questões também estão sendo vistas nos outros componentes curriculares e na conversa com outros professores, a gente vai sempre acrescentando, né, elementos para essa ressignificação que a gente acha tão importante. E como que o esporte pode disparar essas questões todas, né? Por exemplo, o caso de racismo dentro do futebol, isso dispara uma discussão que é muito mais ampla do que o esporte em si. Sim. Ou quando tem a discussão sobre as skatistas, meninas, mulheres, né? Quebrando o estereótipo de que o skatista tem que ser homem. E também os esportes paralímpicos, né, são, ou mesmo, né, se você pensa, tem judô adaptado, tem de inúmeras práticas, perdão, que são práticas de inclusão, né? Então, isso são coisas que a gente também, assuntos que a gente aborda no livro, né? Sair dessa ideia muito grega, né, greco-romana, né, de ginástica, né, de performance, aí para outro lugar, né, para outros lugares, né, acho que é melhor ainda. E com todas as manifestações, o professor, a professora, ela pode lançar as perguntas. Algumas já estão postas, mas lançar. E na dança, por exemplo, vamos pensar dança de salão, né? Aí eu te pergunto, por que até hoje é o homem que conduz? Sim. Não é? Então, traria uma boa discussão. No esporte, né, sei lá, no esporte que a gente pode, então, o esporte que é praticado, né, o parkour, por exemplo, então como é que está essa cidade, como ela que recebe na sua comunidade o que acontece? E o esporte que pode levar a uma discussão sobre meio ambiente, cuidado com o meio ambiente. Então, traz todas essas questões, isso que eu disse que é a ampliação, sabe? Porque eu não estou só no aspecto da regra, do movimento, eu vou além, então aí está na ampliação desse estudo. E numa aula de educação física, né? Numa vivência de educação física. Na aula de educação imaginar física. Isso na prática acontecendo. Já existe né? muita... E tem muitos professores que trabalham Sim. lindamente com essas propostas, né? E perceber como é que esses professores e esses estudantes estão fazendo a leitura de todas essas práticas. Vou contar um caso agora. Por favor. Eu vim para cá de metrô. E dentro do metrô tinha uma jovem com fone e ela estava fazendo um ensaio de uma dança dentro do metrô. Ela estava dançando, ela estava super concentrada, eu acho que ela ia fazer algum teste, ela estava super concentrada. Poucas pessoas ali, eu acho, conseguiram ler que dança ela estava fazendo. Eu consegui, porque eu tenho estudado sobre isso. Então é isso que eu quero levar. Ela estava fazendo os passos da salsa. Então, e o metrô andando, ela no meio ali do corredor, ela dançando. Todo mundo olhava assim, mas fazia a leitura, né? Como é que eu faço essa leitura? Eu fui uma vez assistir um jogo de tênis, eu não sabia nada de tênis. Eu não consigo ler. E futebol eu antecipo quando é gol, porque eu sei ler. Eu antecipo a jogada. Entende? Então, é isso que é legal nessa perspectiva. Vai mexendo com muitos aspectos do ser humano e vai desenvolvendo isso, né? Então, o propósito é a formação do cidadão, né? Sim. Um cidadão crítico, um cidadão que consegue fazer uma leitura, que consegue refletir sobre isso, né? E uma participação ativa na sociedade, que é o que a gente propõe você. Não, nós propomos no documento, no nosso livro didático, então, essa participação na comunidade. E é mais que isso, eu acho, a educação física formando um cidadão para não ser só consumidor de práticas corporais. Ser produtor também. Ser produtor e participante dessas práticas, né? É uma virada, assim, como está na linguagem, né? Na área de linguagens, então você tem uma outra... você não é um mero repetidor, você pode recriar. Isso é muito interessante, isso o professor Marcos Neira fala muito bem, né, Miriam? Então, essa coisa da recriação das práticas, como que se dá as transformações culturais, como é que você tem possibilidade de fazer
algo que seja novo, né? Essa velha história da inovação, né? Quer dizer, você precisa ter repertório, você E precisa... às vezes buscando lá na tradição, buscando lá no... Isso, né? Então você precisa de alguma forma compreender a diferença entre, por exemplo, as diferentes formas de luta que existem nas diferentes culturas, as diferentes formas de se movimentar, por exemplo, nos passos de dança, como a Emília falou, né? Tem mil signos e símbolos ali que a gente precisa saber decodificar. A partir disso, você tem mais repertório para você poder também criar, né? Eu acho que isso é uma competência cada vez mais importante no mundo que a gente vive, né? A criatividade. Então, as aulas, as disciplinas, componentes curriculares das linguagens, elas permitem isso. Uma vez uma colega que é da língua portuguesa falou para mim assim, que as crianças entram poetas no mundo escolar e saem sem saber fazer poesia, né? Então, essa é uma questão muito importante, quer dizer, de que modo a área das linguagens pode auxiliar os estudantes a terem mais criatividade, terem mais autonomia, terem mais protagonismo, né? Então, as didáticas ligadas à pedagogia cultural, elas ajudam muito nesse sentido. Preservar, no mínimo preservar, né? E se possível ampliar isso sim. que é do potencial humano. Sim. Você também tem uma coisa interessante que, principalmente para o ensino médio, né? A professora pode estar perguntando, e aqueles que não querem participar, né? Bom, aí também tem que ver o que você entende sobre participar. Se você ainda está preso na ideia de movimento motor, de atingir o movimento da forma como uma forma correta de ser, então aí talvez você não consegue Na forma típica, todo né? mundo. Isso. Mas nessa perspectiva, se não fizer a vivência, vai fazer uma leitura, vai colaborar, porque vai ler o jogo. Eu não estou julgando, mas é possível ler o jogo que está acontecendo na quadra e trazer os comentários e ajuda o colega. E não é só, então eu não participo, mas então eu fico fazendo um relatório que não vai valer de nada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando, tem tanta coisa que a gente pode ir trazendo para os nossos alunos e motivando para que eles se insira mesmo na aula, que essa coisa de, não quero fazer aula, pode acontecer, mas você tem agora muito mais condição de trazer ele para aquele momento de aprendizagem, eu acho. E a gente conseguir entender todos esses diversos aspectos que envolvem a educação física. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas foi muito bom conhecer todas essas dimensões que nem sempre são exploradas, né, na mídia, nem sempre são exploradas e conhecidas por todos nós. Então, Não são exploradas, mas são exigidas legalmente, porque nós temos os documentos, né? Temos a LDB, temos que fala do projeto pedagógico da escola, e temos a BNCC, que fala das competências e habilidades. Então, a gente tem que estar atento também, né? Esse documento e o nosso livro didático está atendendo essas exigências, sim. E fornecendo ferramentas para trabalhar com tudo isso, né? É isso. Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade, pelas trocas, por todo o conhecimento que a gente teve acesso aqui e também pela contribuição de vocês para a educação pública brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a nossa coleção do PNLD da Identidade Saraiva de Educação Física, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.